Feira, vamos falar agora num setor muito importante, o setor da economia, e que mostra um termômetro muito interessante do país. Mercado ainda aquecido mesmo com pandemia, e os números são extremamente importantes. Vamos lá, em 2020, a performance do setor de varejo de material de construção foi além da própria expectativa do segmento. Projeção de ordem era um crescimento de 8% sobre o 2019. Só que em 2020, o setor cresceu 11% em um período de pandemia. Nós estamos em contato neste momento com o superintendente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Valdir Abreu. Muito bom dia, Valdir. Bom dia. Valdir, o que explica, um momento como esse, porque vários setores tiveram, óbvias dificuldades. Quando a gente fala de setor de comércio, setor de restaurantes, precisaram ficar fechados. E há uma crise econômica atingindo o país também por conta da própria pandemia. Só que o setor de construção civil, a gente consegue perceber o quanto primeiro que ele não parou. E, por exemplo, aqui em Campinas, a cidade parece um canteiro de obras, de tantos empreendimentos que estão sendo erguidos aqui na cidade, seja residencial ou comercial. O que explica essa situação, em que o país tem uma dificuldade, como todos os países tiveram por causa da pandemia, mas o setor da construção civil ficou tão ativo? Então, o que explica isso, e alguns até me perguntam, poxa, mas como é que vocês conseguiram um reconhecimento federal para ser uma atividade essencial? É simples, é a necessidade. Na medida que você fica em casa, na medida que você utiliza mais a sua habitação, você percebe uma série de dificuldades que você tem para viver com conforto e você precisa fazer as melhorias necessárias para que você fique naquela habitação, quer seja uma casa, um apartamento, a sua habitação. E tudo isso que você foi ao longo do tempo postergando, porque você usou a sua renda para fazer uma série de outras coisas que durante a pandemia foram impedidas, você teve que efetivamente desviar um pouco da tua renda para fazer essas melhorias que você foi postergando ao longo do tempo. É como nós falamos do setor, você pode adiar uma reforma, mas você não consegue prescindir de fazê-lo em algum momento. E aí, muitos brasileiros que tiveram que ficar mais nas suas casas, estão até hoje, de alguma forma, também ainda preservando a sua vida, aguardando a imunização, ou já imunizados, mas assustados com as variante Delta, e todas as outras que nós temos experimentado, que é um vírus que ainda não se tem um conhecimento absoluto, você fica mais dentro da sua casa, em home office, você procura não sair tão frequentemente quanto você fazia. E isso tudo faz com que você dê atenção para aquela parede que você precisava pintar e que agora você tem que pintar, para aquele muro que ficou lá com uma série de problemas que você teve que consertar, o teu carro novo que ficou na garagem e que você viu que não adianta ter carro novo se você não tem para onde ir, então você aproveita para reformar a garagem. Então, todos esses aspectos levam a essa constatação que você bem falou, vira um canteiro de obras. Agora, pensa junto comigo, se nós temos essa oportunidade em função da pandemia, essa oportunidade de reformar a casa, de melhorar a sua habitação, às vezes até de trocar a sua habitação, porque a Selic ainda, dos padrões que a gente vinha experimentando, eles nesse momento ainda são baixos, por mais que já tenha subido um pouco, você trocou de apartamento, você agora está num apartamento um pouco maior, numa casa maior, e você precisa reformá-la, precisa adequá-la. Então, se nós tivermos a continuidade desse movimento ao longo de algum tempo, já que o nosso setor também está experimentando momentos maravilhosos, mas veio de 4, 5 anos antes, com uma estagnação muito grande, com capacidade utilizada da indústria abaixo de 70%, e agora está em 80%, 85% de capacidade instalada, muitas indústrias, inclusive, ampliando capacidade produtiva para gerar mais material, para fazer com que as necessidades sejam atendidas. Se nós continuarmos nessa tocada,
nós teremos efetivamente, ao longo do tempo, a percepção de que tivemos uma retomada. Ainda é cedo para achar que nós estamos tão bem assim, porque esse setor também já sofreu o famoso crescimento serrote. Sobe um pouquinho, daqui a pouco desce e vai uma vala. Quer dar um exemplo para você? Nesse momento, o governo do estado de São Paulo, em plena pandemia, resolve fazer alteração das MVAs, que fazem com que os índices que são utilizados na substituição tributária nos leve agora a ter uma carga tributária maior. Ou seja, já está faltando sensibilidade, achando que o setor está indo muito bem, que o consumidor está comprando bastante, então vamos aproveitar para aumentar a carga tributária. O que vai acontecer? Já não está tão bem. Nós já estamos experimentando nos últimos 2 meses com uma certa insegurança, porque o consumidor ele já está com uma renda menor, a inflação já mostrou a sua cara de novo, tanto é verdade que a Selic está sendo alterada exatamente para segurar esse impacto inflacionário, e aí você teve uma série de organização da cadeia produtiva, uma série de ajustes que foram necessários para que a indústria pudesse ter capacidade financeira de fazer o suprimento dos materiais necessários. E agora, na ponta, a gente vai experimentar elevação de carga tributária. Isso vai fazer com que esse setor volte a ficar pequeno, volte a não cumprir a sua missão precípua, que é fazer com que os cidadãos brasileiros tenham uma casa mais organizada, melhor para viver. Tudo porque é exatamente isso. Essa percepção de que estamos indo muito bem já lança o olhar de governos como o do estado de São Paulo, que já está aproveitando para fazer, em plena pandemia, uma alteração da substituição tributária, aumentando carga tributária. Então, tudo isso é um setor que corre riscos constantemente. O varejista corre o risco de comprar da indústria, estocar e, em algum momento, perder a demanda que vem experimentando. Em outro momento, se ele perseguir assim, a indústria percebendo que não adiantou aumentar a capacidade produtiva, se desacelera e aí você passa a ter todo aquele desarranjo setorial que a gente já viveu durante muitos anos. O que é necessário, então? Necessário ter serenidade de ver que o brasileiro está reformando as suas casas, está melhorando a sua habitação por necessidade. Não é porque está sobrando dinheiro, não. Ele deixou de usar esse dinheiro em outras atividades e está focando naquilo que realmente é prioritário, que é ter a sua casa organizada. Então, nós temos que também passar essa mensagem, e aproveito muito para agradecer a CBN por abrir esse espaço, porque dizer que o setor está bem, mas está bem em relação a quê? O setor ficou durante 4, 5 anos muito mal. Então, quando você reage um pouco, que você mostra um pouco da sua capacidade de atendimento, você começa a ser visto como o setor que está muito bem, ganhando muito dinheiro e que pode pagar mais impostos. Não pode, não tem como. Daqui a pouquinho o consumidor já não terá mais capacidade aquisitiva para esses materiais que ele precisa continuar comprando para reformar suas casas. E Valdir, para a gente falar um pouquinho também sobre outras situações do setor, eu acho muito importante o que o senhor citou, a questão nesse momento. O setor vem de um crescimento esperado lá em 2019, faz 11%. Como o senhor mesmo citou, tem uma queda aí, já há uma percepção nesses últimos 2 meses. E não foi só no setor de construção civil, a gente está conversando sobre essa situação desde o começo do ano, né? O aumento do ICMS para vários setores, tivemos protestos aqui em São Paulo, até setor mesmo da saúde, muita dificuldade, né? Em um período como esse, a gente sabe que a conta tem que fechar, mas às vezes a conta não vai fechar pro comerciante, para quem vai precisar comprar depois, vai ficar tudo mais caro, e aí vamos falar da própria inflação, né, Valdir Abreu? Outra situação importante nessa procura que o senhor citou aí rapidamente, porque houve um aquecimento e até, de certa forma, inesperado, falando do home office, né? O pessoal tendo que ficar em casa, foi até um apagão dos insumos, né? Das situações que o pessoal precisa comprar, mas não encontrava, porque tinha muita gente comprando, né? Como é que tá essa situação agora? Isso já se normalizou?
Ele se normalizou em função de a gente ter tido todos os estoques que também estavam nos canais de distribuição sendo utilizados. Então, houve também um tempo que a gente conseguiu, na indústria, recuperar as matérias-primas, voltar a ter os fluxos produtivos normais, e aí, então, esse abastecimento voltou a acontecer. Só que, como você bem observou, ele voltou a acontecer, mas em patamares de preços muito maiores. Então, significa que todo aquele produto que você tinha no estoque na tua loja, que você vendeu, que você aparentemente fez um resultado, agora você passa a ter que ter capital para comprar os produtos a um preço muito maior e correr o risco de o consumidor, de repente, já não ter mais essa capacidade de compra, e aí isso vira desaquecer. A gente experimenta essa situação mês a mês. Nós temos uma pesquisa que chama-se Termômetro Anamaco, onde a gente consulta 600 pontos de vendas pelo Brasil, e a gente percebe em cada região o que já começa a mostrar a reação de ter estoque, mas já não ter consumidor. Em outras regiões que tem estoque e tem consumidor. Opa, bom, então vamos continuar nessa região indo muito bem. Mas isso não é uma verdade em todo o país. No Sudeste, onde a gente tem um grande potencial econômico e de abastecimento de materiais de construção, dos 4 estados do Sudeste, no estado de São Paulo a gente percebe o seguinte: já em algumas regiões já não se tem capacidade de compra de produtos que já estão no estoque. Isso por quê? Porque a necessidade era de reparos, não era de reforma. A reforma ela já parou. Por que parou? Porque o preço ficou muito alto. Você vai numa loja de material de construção hoje para comprar 2 torneiras e água quente e fria, vai misturadores, você vai pagar R$1.000 cada conjunto desse, poxa, já não é fácil, né? Então, a gente tem normalidade já de estoques, nós não temos grandes rupturas de materiais, por outro lado, os preços já estão muito salgados, já estão muito mais altos do que deveriam estar. E aí, quando é que volta a normalizar isso? Nós vamos ter um tempo para poder ter essa economia de escala restabelecida, para esses custos da indústria baixarem e ela poder baixar preço também, porque ela sabe que manter preço alto não significa ter escala e não significa ter rentabilidade, porque em algum momento essa demanda pode cair e a gente já começa a perceber que o segundo semestre, que normalmente para nós é o mais forte, ele pode esse ano ser uma surpresa desagradável, porque já estão falando de aumento de ICMS, como você bem falou, já estão falando de reajuste de toda a ordem para conseguir aumentar a arrecadação num momento em que a gente não tem uma economia ainda completamente confortável e estabilizada. E, Valdir, diante desse cenário, rapidamente, que o nosso tempo está quase esgotado, diante desse cenário que o senhor colocou, falando uma situação para esse segundo semestre, o que esperar já para 2022? Então, você veja, 2022 é um ano em que a gente espera que, se mantivermos esse nível de atendimento do ano 2021, que deve bater, a indústria fala em 5% de crescimento sobre 2020, nós falamos no melhor dos cenários 5%, agora pode eventualmente chegar a um pouquinho mais do que isso, 6%, 7%. 2022 já entra uma outra situação, que são as reformas, a reforma tributária, a reforma política, ano político, tudo isso tende de alguma forma complicar um pouco o nosso setor. O nosso setor depende basicamente de renda na mão do consumidor, e a gente tem pesquisa que mostra que cada 10 brasileiros, 7 estão endividados. Nosso consumidor depende do entusiasmo de fazer reforma, porque ninguém entra numa reforma com toda a precisão para dizer quanto vai gastar, é sempre um pouquinho a mais do que se prevê, e aí isso pode sufocar o consumidor novamente, e aí nós temos que ter essa tranquilidade para fazer um 2022 melhor do que foi 2020 e 2021, porque crescer, às vezes, numa base que era baixa, não é problema. O problema é manter depois esse crescimento, e aí é o que eu volto a dizer, nós não podemos ter o sobe e desce, que isso faz com que o setor se desorganize de novo
e não dê a estabilidade necessária para atendimento das necessidades do consumidor. Valdir Abreu, superintendente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Prazer é nosso, especialmente porque em Campinas, só para você saber, em 1964, nasceu a Associação dos Comerciantes de Material de Campinas, que é a nossa Acomac Campinas, que é a que efetivamente deu início a esse movimento associativista do material de construção, do varejista de material de construção, e só 20 anos depois a ANAMACO, que é a Associação Nacional, passou a existir para conseguir coordenar o trabalho naquele momento de 16 Acomacs que haviam pelo Brasil, e hoje são 39. Então é um prazer falar com vocês e desejar todo o sucesso que vocês merecem aí em Campinas e região. Muito obrigado, conversando com Valdir Abreu aqui, situação do setor de material de construção, são 10 horas 30 minutos, a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco volta com o CBN Campinas.